Hoje, então, dando continuação ao nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, então, eu já gostaria que irmãos já abrissem suas Bíblias no livro de Colossenses, né, na carta, em uma das cartas de Paulo aos Colossenses. Abram por gentileza, nós estamos, então, no capítulo 1. E hoje, seguindo aqui, dando sequência, considerando que o nosso irmão Augusto deu início aos versos 1 e 2 na semana passada, hoje nós iniciaríamos no 3 e vamos fazer a exposição, né, um estudo até o verso de número 8. Eu vou dar início, então, à leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem aí nas suas casas. O verso 3, então, diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém. Então, aqui no verso 3, Paulo, logo ele já demonstra o favor de Deus aos colossenses, uma vez que ele, Paulo, é usado pelo Senhor para escrever a eles. E mesmo assim, ou seja, sendo Paulo o usado por Deus, é ele próprio quem dá graças a Deus quando ora por aquela igreja. Isso ali já no início, né? Damos sempre graças a Deus aí quando oramos por vós. E aqui a gente já pode dar início a uma reflexão, né? No sentido de que, será que quando nós estamos orando por alguém, intercedendo por alguém, nós agradecemos a Deus por aquele ato que estamos realizando? É uma reflexão interessante, não é mesmo? Digamos que é fácil para nós dar graças a Deus quando alguém faz algo por nós. Como exemplo, né? Alguém nos dá uma carona, alguém faz um favor, até uma pessoa que trabalha num ministério dentro da igreja. E aí, para nós, isso é comum. A gente fala, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Porque você faz isso, né? Porque você faz aquilo, porque você fez aquilo por mim, ou pela igreja, ou por uma causa. Mas percebam que quando ninguém faz nada, eu digo assim, não que todo mundo faz alguma coisa, mas eu digo assim, algo que nos beneficie, direta ou indiretamente. A nossa tendência é não dar graças, não é verdade? Não é algo que acontece naturalmente conosco. E aqui também, especialmente, Paulo, ele está dando graças por orar pelos colossenses, mesmo sem conhecê-los, porque como nós sabemos, já vimos isso na semana passada, Paulo, ele nunca esteve em Colossenses, né? Quem esteve foi Epáfras.
Então, ele sequer conhecia aquelas pessoas, então ele não tinha como saber qual era o papel de cada um, pontualmente falando. Mas aqui, ele era, mas mesmo assim ele era grato, né? Ele dava graças a Deus. E essa gratidão, ela era uma das marcas do apóstolo Paulo. Há muitos escritos dele em que ele faz questão de enfatizar a gratidão e colocar isso como devendo ser uma marca do cristão. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, então, é um texto muito conhecido, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Podemos aprender com o verso 3º, esse que nós estamos vendo, da carta, a sermos gratos. E uma gratidão não apenas pelos nossos irmãos que fazem algo por nós. Veja que a gente está falando de gratidão aqui numa outra perspectiva. Para mim, pelo menos, isso é muito, muito novo, né? Eu nunca tinha parado para pensar acerca disso. Quando a gente fala de gratidão, sempre, a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. A gente tem que ser grato porque a gente tem uma casa, porque a gente tem isso, porque a gente, né, tem saúde. Amém. Isso também. Mas nós precisamos entender o sentido da gratidão como algo muito mais profundo. Gratos, nós temos que ser gratos pela oportunidade que Deus nos dá, pelo simples fato de orarmos, e ainda mais orar por determinada pessoa. Veja que quando nós estamos orando, intercedendo por outra pessoa, Deus está nos confiando algo. Isso é tremendo. Nós não estamos fazendo isso para qualquer um. Nós estamos fazendo isso para Deus. Né? Então, que nós possamos aprender a ser gratos pelo simples fato de Deus ter colocado determinadas pessoas nas nossas vidas. Que não precisamos de um motivo, uma razão para sermos gratos. E o outro ponto que nós podemos observar ainda neste verso é que quando o apóstolo diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está enfatizando que Jesus é da mesma natureza de Deus, como qualquer filho verdadeira do seu Pai, afirmando assim o quê? A divindade de Cristo. E isso, Paulo também menciona, eu até gostaria de pedir para os irmãos que corram comigo um pouquinho lá, quem puder, tiver mais facilidade, em Romanos 15, Romanos capítulo 15, no verso de número 6, que diz, para que concordemente e uma vós glorifiqueis ao Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e tem muitos outros diversos textos, né, que ele traz isso, como, por exemplo, 2 Coríntios 1:3, que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Portanto, assim como Paulo reforça isso, devemos nós, todos os dias, lembrar, agradecer e engrandecer, exaltar o nome do nosso poderoso Deus. Seguindo ali no verso 4, foi a cidade de Colossos, então, o nosso irmão Augusto, ele já comentou isso na semana passada, então só relembrando aqui, apesar de pequena e insignificante no ponto de vista humano, chegou ao ouvido de Paulo que a igreja daquela cidadezinha
cria no Senhor Jesus. Ou seja, partilhavam da mesma fé que Paulo. Isso nos mostra que não importa a classe social, não importa o tamanho. E aqui nós podemos tanto pensar em uma igreja ou uma cidade, ou até mesmo uma pessoa. Não importa a quantidade, a classe social, se há fartura ou escassez de recursos. O que importa para Deus é o coração, a fé. Deus pode atingir uma cidade ou uma pessoa. E quando eu falo nisso, me faz lembrar quando Deus usou Filipe. Nós já tratamos uma vez aqui sobre o texto de Atos 8, em que Deus usa Filipe para falar com um único homem. Retirou Filipe de um local e levou-o para falar com um só homem, que era o eunuco. Então, nós vemos o cuidado de Deus com o coração daqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Deus se preocupa com aqueles que desejam conhecê-lo. Deus se preocupa com aquele que zela pelas coisas de Deus. Deus, ele se preocupa quando um filho seu está sendo enganado. E isso nós veremos ao longo do estudo dessa carta, que apesar de crentes em Jesus Cristo, a igreja de Colossos, ela estava sendo afetada por heresias. E o intuito dessa carta também era justamente alertá-los. Deus, portanto, sempre estará olhando e, por vezes, ele nos dará um sinal. Por que por vezes? Porque às vezes a gente não entende o agir de Deus, às vezes a gente não vê, porque ele sempre está agindo. Então, por isso, ele nos dá um sinal do seu cuidado para com determinada situação ou pessoas, como nós vemos aqui, onde Paulo é tocado pelo Espírito Santo para falar com os colossenses. E ainda aqui nesse verso de número 4, quando é mencionado a oração pelos santos, notem ali que ele coloca, né? Há uma demonstração de que aquela igreja estava produzindo frutos visíveis. Porque quando se refere a santos, a quem ele está se referindo? Aos irmãos em Cristo, né? Nós somos santos. Ser santo não é ser perfeito na concepção, né, humana. Ser santo significa ser separado. Nós, portanto, somos separados e estamos em santidade. Devemos estar em santidade. Então, aqui, essa igreja, ela, orando pelos santos, ou seja, orando pelos seus irmãos, era uma demonstração de que ela estava produzindo frutos da verdadeira fé salvadora. Porque o amor pelos companheiros cristãos demonstra esse amor. E isso nos reforça a importância de estarmos unidos com os nossos irmãos em Cristo. E que quando nós nos aproximamos de Cristo, quando passamos a viver como os santos, percebam que a gente não consegue mais ter uma profunda amizade com aqueles que não partilham da nossa fé, não é? Porque, veja, a partir do momento que eu tenho uma revelação, que eu conheço a Cristo, que eu conheço a verdade, que os meus olhos são abertos, eu não vou mais conseguir. Não que eu não vou me relacionar, não é isso. É óbvio, nós estamos nesse mundo, mas nós vamos ter contato, nós vamos ter relacionamentos com outras pessoas que não partilham da nossa fé. Inclusive, Deus vai colocar essas pessoas para que nós sejamos usados para falar do evangelho, das boas novas para essas pessoas. Só que a amizade numa esfera mais profunda, aliás, a amizade por si só já revela, né, uma escala mais profunda, ela não é possível. Porque eu não vou, né, como cristã, pedir um conselho de alguém que não
não compactua da mesma fé que eu, que não tem a Bíblia como o norte. Então, eu não vou me aconselhar com uma pessoa que não tem esse entendimento. Então, é nesse sentido que a gente precisa compreender essa relação com os santos. E vai ser natural, porque as conversas não vão fluir. Os princípios serão outros. E isso aqui até eu fui exortada, e da parte de Deus venho exortar os irmãos agora também, né? Que se nós estamos buscando, nós cristãos, estamos buscando conselhos, orientações com pessoas que não têm a Bíblia como seu fundamento de fé, que não conhecem, não conhecem, não só de ouvir falar, mas não creem em Cristo, algum problema há em nossa caminhada cristã. Então, a pessoa ela pode ser a mais engraçada, a mais interessante, a mais inteligente, gente boa, contudo, se ela não tiver a vida alinhada de acordo com a palavra de Deus, ela jamais poderá nos instruir em algo, ela jamais poderá te instruir em algo. Então, pense nisso. Busquemos, para tanto, a amizade entre os santos, fruto este notadamente visível na igreja em Colosso. Ali no verso 5, uma coisa precisamos relembrar é que a cidade de Colossos, ela havia caminhado da glória vivida no passado para o esquecimento. Viajou da riqueza para a pobreza. Colossos, para tanto, havia sido uma cidade muito rica. Isso antes de Paulo enviar essa carta. Quando Paulo enviou a carta a Colossos, aos colossenses, a igreja, ela já tinha decaído. Mas é importante a gente saber que ela, um dia, já foi uma cidade muito rica. Ela foi considerada a mais famosa cidade da Ásia Menor. Havia um cenário de luxo, centro de tecelagem, onde se fabricavam as melhores lãs do mundo. Enfim, um lugar de muita prosperidade e riquezas. Porém, ela tinha alguns problemas. Essa cidade, ela na sua estrutura, era um lugar fértil para tragédias naturais. E era abalada frequentemente por intensos terremotos, desastres que contribuíram para sua queda e ruína estrutural. Marcou, então, a ruína dessa cidade foi o forte e enorme terremoto da época do imperador Nero, que devastou por completo a tão gloriosa cidade que nunca mais conseguiu se reconstruir. Colossos, para tanto, transformaram-se em uma cidade de muita miséria, marcada pela tragédia. Um lugar que tinha tudo para ser um local. Então, veja, essa cidade marcada por tragédia, certamente, parando para analisar, imaginando em tragédias, vamos imaginar aqui aquele cenário, por exemplo, daquela tragédia que aconteceu lá nossa, me fugiu o nome, vou pedir ajuda aqui para os universitários, aquele problema que teve Ai, gente, que vergonha aqui ao vivo, ficar agora. Brumadinho, lembrei aqui. Graças a Deus, Deus é bom. Então, imagine aquele cenário, né? Quando eu penso em destruição, é aquele cenário que me vem. E como ficou a cidade de Brumadinho? Só para a gente trazer mais próximo aqui. Um lugar sombrio, um lugar de pessoas tristes, desesperançosas. Então, quando eu penso numa cidade destruída, como aconteceu com Colossos, eu penso nisso. Eu penso num lugar triste. Eu penso em pessoas sem esperança.
E até porque não era um lugar originalmente pobre, né? Porque quando existe um lugar, não que seja fácil viver, né, num lugar assim, mas quando você já convive, nasce, é mais fácil, é a tua realidade. Mas ali não. E a gente pode até imaginar a nossa Curitiba, que é uma cidade muito boa de se viver, estruturada, e a gente está acostumado com isso, com toda a estrutura que a gente tem, né? E lá havia se tornado uma cidade completamente destruída, em virtude das catástrofes enfrentadas. Então, a gente pode imaginar as pessoas daquele lugar desacreditadas. No entanto, nesse verso 5, nós vemos que não. Nós observamos que os cristãos de Colossos, apesar de todas as catástrofes enfrentadas, aquela igreja, ela estava pegada na esperança dos céus. Aquela cidade era fruto da verdade do evangelho. Percebamos aqui que é colocado verdade do evangelho, nos remetendo e reforçando a informação de que é tão somente o verdadeiro e puro evangelho que liberta e que produz fé e esperança. E era nessa verdade que aquela igreja estava firmada. E por isso alegravam-se, apesar da realidade em que eles viviam. Diante disso, nós podemos, de certa forma, transportar essa esperança para os dias atuais. O que nós estamos enfrentando hoje? A igreja de Colossos, diferente do que nós estamos vivendo, ela vivia um estado permanente de degradação, em termos estruturais e financeiros. A cidade estava derrotada. A igreja, porém, estava firmada na esperança. Esperança o quê? Que é além dessa vida. Esperança na eternidade com Cristo. E isso nos remete a pensar nessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu acredito que em todas as pregações, exposições que são feitas, desde que nós estamos nesse tempo, né? Alguém fala sobre o coronavírus. É quase impossível hoje a gente trocar uma ideia com alguém sem falar nisso. A mídia só fala nisso. Além da gente ter o vírus por toda parte, né? Como a ciência, assim, praticamente diz, também se fala em todo lugar, todas as pessoas. E quando tudo isso começou, gente, até, desculpa, coçou meu nariz aqui, nem podia, né? Só de falar em coronavírus. E quando tudo isso começou, nós achávamos que o quê? Duraria alguns dias. Quantas pessoas aqui fizeram planos, né? Nós tivemos 2 casamentos de amigos próximos que foram remarcados. Ia ser, por exemplo, começo de abril, vamos colocar para maio. E aí, maio se passou, estamos em junho, né? Nós não temos previsão de quando isso vai acabar, não sabemos se vai acabar, é uma realidade, pode não acabar. E quantas fatalidades vistas em face das vidas que foram perdidas, pessoas enfermas, ausência de recursos, ausência de infraestrutura médica. A situação do país piora a cada dia, o governo não transmite segurança, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Não se fala em vacina, muito menos em cura. Lógico, graças a Deus, muitas pessoas conseguiram se recuperar, mas não há uma medicação. E é por isso que nós, crentes em Jesus, apesar de não sermos atingidos pelos resultados da pandemia, diretamente falando, né? Sendo gratos a Deus quando desemprego
não bate a nossa porta, quando a doença não chega em nossas casas. Mas, por vezes, pessoas estão sofrendo com depressão, isolamento, solidão, né? Nós temos nos deparado e visto que nós temos dificuldades de seguir à risca todas as regras, e isso acaba nos gerando uma ansiedade. Percebemos, né, que sentimos falta de coisas que antes para nós talvez fossem insignificantes. Sentimos falta das pessoas, né? E é difícil realmente dar graças, até pegando aqui um gancho, né, do verso anterior, quando algo ruim acontece. Mas este é o convite para darmos graças, né? E o convite também é que nesse período, além dos problemas emocionais, muitas pessoas estão se isolando espiritualmente, como até na quarta-feira, o nosso pastor Faustino, ele trouxe mensagem sobre isso, que falava sobre o isolamento espiritual. Então, é um tempo em que as pessoas não estão mais conseguindo controlar as suas mentes, né? Uma confusão acontece e estamos vulneráveis. Então, nós precisamos da ajuda do alto para lutar contra isso constantemente. E tudo isso que está sendo falado, estarmos juntos com os nossos irmãos em Cristo, né? É importante. E por isso, amados, nós precisamos lembrar, relembrar e lembrar de novo que assim como a igreja de Colossos, a nossa esperança não está, ou pelo menos não deve estar, nas coisas deste mundo. A nossa fé não depende, não pode depender de tudo estar indo bem para que estejamos sendo alimentados pela esperança. Temos que reforçar isso em nossos corações, porque nós nos esquecemos disso constantemente. E por isso nós precisamos estar unidos com quem? Com os santos, com os nossos irmãos em Cristo, a fim de sermos fortalecidos, porque quando a gente se afasta, a gente tende o nosso pensamento já voa. Por isso a gente precisa voltar. E para que nós encontremos paz, mesmo em meio às tribulações. E tem um louvor muito antigo, que eu gosto muito, prometo que eu não vou cantar, né, esse não é o meu ministério, mas o trecho do louvor, ele fala assim: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, não olho circunstâncias, olho o seu amor. Eu acho lindo esse louvor, e constantemente ele vem, né, na minha mente, assim, eu canto e eu vejo que é o Espírito Santo mesmo me relembrando que é assim que tem que ser. E é assim que nós precisamos viver. E para isso precisamos constantemente focar naquilo que nos manterá vivos espiritualmente, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ali caminhando para o verso 6, ele mostra que o evangelho, então, chegou até Colossos. Assim como em todo o mundo. Só uma consideração aqui. Eu peço que os irmãos estejam conferindo os versos, para que tudo que for falado aqui seja conferido pelos irmãos. Então, ali no verso 6, repetindo, ele mostra que o evangelho, então, chegou até Colossos, assim como em todo o mundo, e está produzindo frutos. Acrescentando que Colossos, que a igreja de Colossos, eles entenderam sobre a graça de Deus. Vimos ali que essa igreja, a quem Paulo dirige a carta, produzia muitos frutos. Haviam entendido o evangelho, porque eles oravam pelos santos. Vimos também que eles tinham o coração grato,
prova de que a verdade do evangelho atingira o coração daquela igreja. Destaca-se também para todo mundo, tá escrito ali, para todo mundo, esclarecendo que o evangelho de Jesus, ele veio para todos, para todo mundo. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho de Cristo não se trata de uma seita, de uma religião que impõe requisitos para que alguém faça parte. Mas ela tem princípios que transformam. A mensagem não é transforme-se e venha, mas venha e seja transformado por Jesus. Jesus, quando encarnado, rompeu muitas barreiras do preconceito, ratificando esta orientação. Contudo, e infelizmente, a heresia entrou nas igrejas e muitos estão sendo corrompidos dentro das suas próprias igrejas, ditas evangélicas. E isso é muito perigoso. Eu vejo que mais perigoso do que andar no caminho errado de maneira consciente é estar no caminho errado achando ser ele o certo. Porque quando isso acontece, não há conversões verdadeiras. Os corações não são transformados. Em nosso país, quase metade da população, nós temos um grande número em que se denomina, pessoas que se denominam evangélicos. O que mostra que, acredita-se, que ouviram falar de Jesus. Temos outras religiões que não se intitulam evangélicos, mas que sabem sobre Cristo. Qual é o problema, afinal? E aqui nós encontramos essa resposta no final do verso 6. Venham comigo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Percebam? Ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Entender. Vou repetir. Entender a verdade. A verdade. Eu estou repetindo de propósito. Eis a revelação, amados. Não basta só ouvir. A igreja de Colossos ouviu, mas entendeu. Entendeu o quê? A graça de Deus na verdade. E ali, chegando, né, indo para a conclusão da nossa mensagem, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Portanto, queridos, não deixemos-nos enganar. Estejamos firmados na verdade, única que liberta, única que traz esperança em meio aos desastres e pandemias, a verdade que fortalece a nossa fé, a verdade que abre os olhos dos corações e mentes, que nos liberta da cegueira e do isolamento espiritual. Louvemos a Deus, nosso Senhor Jesus, por aqueles que nos instruem, né? Vamos permitir ser ministrados e exortados por nossos irmãos em Cristo. O Senhor lhe levantou Paulo para falar à igreja de Colossos. E ele também tem levantado pessoas para falar aos nossos corações, porque ele não quer que sejamos enganados. E ele quer nos incentivar e perseverar, fortalecer na fé que somente ele pode nos oferecer. Creiamos nisso, porque como nós vimos, a única verdade que gera frutos é a verdade do Evangelho, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou, então, parar por aqui, nosso estudo hoje, e na
próxima semana, se o nosso Senhor permitir, daremos sequência. E como de costume, né, antes eu quero só orar para finalizar, e aí a gente pode compartilhar aqui como sempre a gente faz. Eu vou orar então. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque é o Senhor quem nos guia. Obrigada, Senhor, porque a tua graça, porque ouvimos da tua graça e entendemos, Senhor. Obrigada porque o Senhor se revelou a nós e por isso nós podemos e temos a oportunidade de todos os dias nos consertarmos contigo por meio de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa a nossa negligência para com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em um tempo em que temos tanto tempo disponível. Negligenciamos a nossa busca por Ti. Nos distraímos com tantas outras coisas. Permitimos que os nossos corações sejam tomados por ansiedade, mesmo não havendo essa necessidade, mesmo que houvesse uma necessidade aparente, nós nos esquecemos de colocar a nossa esperança no Senhor. Perdão por isso, meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que assim como essa igreja de Colossos mantinha a esperança e fé no Senhor, nós queremos também, Pai, manter a nossa fé firmada em Ti, independente da circunstância, do que passarmos, Pai. Nos ajuda. Sabemos que precisamos pedir a Tua ajuda todos os dias. E graças a Ti, porque o Senhor nos atende, o Senhor acalma os nossos corações. Eu quero orar por cada vida que esteve aqui, nesse estudo, orando, Senhor, por cada coração, cada família. O Senhor sabe o que cada um tem passado, cada necessidade, seja ela emocional, financeira, física, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ser o centro dessas vidas. E eu agradeço também por essa oportunidade de falar e compartilhar da Tua palavra, porque se não fosse por Ti, Senhor, nada seria feito, nada seria realizado, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por se fazer presente. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.